A paz do Senhor, bom dia, seja bem-vindo, bem-vinda à nossa leitura bíblica diária desta segunda-feira, dia 9 de janeiro. Continuamos aqui lendo o Novo Testamento e hoje nós vamos ler o capítulo 9 aqui já de Mateus. E eu peço agora ao Espírito Santo de Deus que Ele visite você onde você está e que Ele toque a sua vida e que esse momento de leitura seja uma bênção aí para você. Em nome de Jesus, que o Senhor agora toque você pelo poderoso nome dEle e que o Espírito Santo agora também te ensine a respeito daquilo que nós vamos ler hoje. Mateus capítulo 9 diz assim: entrando num barco, Jesus passou para o outro lado do mar e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Jesus, vendo a fé que eles tinham, disse ao paralítico: coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns escribas diziam entre si: ele está blasfemando. Porém, Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: por que vocês estão pensando o mal em seu coração? Pois o que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levante-se e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levante-se, pegue seu leito e vá para casa. E o homem se levantou e voltou para casa. Vendo isso, as multidões, possuídas de temor, deram glória a Deus, que tinha dado tal autoridade aos homens. Quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e lhe disse: siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Estando Jesus à mesa na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e os seus discípulos. Vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus: por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Vão e aprendam o significado. Quero misericórdia e não sacrifício, pois não vim chamar justos, e sim pecadores. Versículo 14, questão do jejum. Vieram depois os discípulos de João e perguntaram a Jesus: por que nós e os fariseus jejuamos muitas vezes, mas os seus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: como podem os convidados para o casamento estar tristes enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, e então eles vão jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo tira um pedaço da roupa e o buraco fica ainda maior. Nem se põe vinho novo em odres velhos, porque se alguém fizer isso, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas se põe vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. O pedido do chefe da sinagoga. Enquanto Jesus lhe dizia estas coisas, eis que um chefe da sinagoga, aproximando-se dele, o adorou e disse: minha filha morreu agora mesmo, mas venha impor as mãos sobre ela e ela viverá. E Jesus se levantou e o seguiu, juntamente com os discípulos. A cura de uma mulher enferma. E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, veio por detrás de Jesus e tocou na borda da capa dele,
porque dizia consigo mesma: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Então Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: coragem, filha, a sua fé te salvou. E desde aquele instante, a mulher ficou sã. E aí vai Jesus e ressuscita a filha do chefe da sinagoga, versículo 23. Tendo Jesus chegado à casa do chefe, e vendo que os tocadores de flauta e o povo se alvoroçava, disse: saiam daqui, porque a menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Mas, quando o povo tinha sido colocado para fora, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. E a notícia desse acontecimento se espalhou por toda aquela terra. Jesus cura 2 cegos, versículo 27. Saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram, gritando: tenha compaixão de nós, filho de Davi. Quando ele entrou em casa, os cegos se aproximaram, e Jesus lhes perguntou: vocês creem que eu posso fazer isso? Eles responderam: sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: que se faça com vocês conforme a fé que vocês têm. E os olhos deles se abriram. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: tenham cuidado, para que ninguém fique sabendo disto. Eles, porém, saíram e espalharam a notícia a respeito de Jesus por toda aquela terra. A cura de um mudo endemoniado, versículo 32. Quando eles saíram, eis que trouxeram a Jesus um mudo endemoniado. E, assim que o demônio foi expulso, o mudo passou a falar. E as multidões se admiravam, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus diziam: ele expulsa o demônio ou os demônios pelo poder do maioral dos demônios. Outra versão, traz a questão do nome aqui, o Belzebu, como sendo o chefe maioral aí dos demônios. Versículo 35. Isso aqui é importante para mim e para você agora, agir com compaixão. E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que lhe mande trabalhadores para a sua seara. Irmãos, a gente viu aqui, irmãs, vários relatos de curas extraordinárias, maravilhosas, questões sérias, E que certamente tudo isso saltava aos olhos. Eu e você temos que ter a mesma atitude. Nós devemos andar pelas ruas, nos ônibus, entrar pelas casas, shoppings, lojas, seja onde for. E nós devemos ter em mente que nós somos discípulos e que nós somos também enviados, esses que vão. E eles vão, nós, vão carregando o poder do nome de Jesus consigo. E também, neste poder que há no nome de Jesus, nós podemos tocar as pessoas, nós podemos dar uma palavra de bem-aventurança, por assim dizer, de boas novas, porque somos embaixadores de Cristo. Então vamos aprender com isso hoje e vamos ter compaixão das pessoas, porque muitos realmente estão cegos e elas precisam enxergar pela ação do Evangelho na vida delas, através do Espírito Santo de Deus. Amém? Então Deus te abençoe e até amanhã na nossa próxima leitura. Fique com Deus.